Comenzar. Okay. Entonces, otra vez, muy buenas noches. Gracias por atender la invitación y estar con nosotros. Para nosotros, para el Centro Cultural de Brasil y México, para la Embajada de Brasil, es un honor contar con la presencia de Julio Cavani hoy. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Voy a hablar en portugués porque mi español no es muy bueno. Okay. Perdón. Y también contamos con la presencia de Diogo Almeida, que es el jefe del sector educacional de la Embajada, que será el mediador de la conferencia de hoy. Muy bienvenidos. Aquí les dejo la palabra. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias una vez más a Julio, a Julio, como decimos en Brasil, al Centro Cultural, por más esta plática. Hoy tenemos ahí un tema muy interesantísimo, que es el cine de animación. Y bueno, voy a hablar en español, pero Julio, como habíamos divulgado, va a hablar en portugués, en nuestro portugués. Pero portugués es fácil, portuñol, y ahí todos comprendemos. Solo me gustaría presentar entonces a Julio. Julio es un periodista cultural, habla de nosotros, con nosotros desde Recife, Pernambuco, en Brasil. Julio es un periodista cultural, un crítico de cine, y él propio es un director de cine, es un cineasta. Condució el corto de animación Dejen Diana en Paz, y también el corto live action Historia Natural, que fueron exhibidos en más de 50 festivales de cine por el mundo. Y hoy, Julio actualmente es el curador del Festival Internacional de Cine de Animación de Animage, que está en Recife, Pernambuco. También es el autor de los libros Polinización, que es una novela gráfica, o El Conejo y el León. Hay que traducir, vamos a traducir este libro para el español. Todavía es un libro infantil. Ya tengo la traducción. Ojalá que sí. Y una biografía del artista José Cláudio, Aventuras a Mão Livre. Y también hace curaduría de exposiciones de arte y trabajó durante 14 años en el periódico Diario de Pernambuco, y también escribió para publicaciones y periódicos como Correio Brasiliense, Estado de Minas, Billboard, Continente Multicultural, Nós, Otros Críticos de Canal Brasil. Y además escribió artículos sobre cine para libros de la Asociación Brasileña de Críticos de Cine. Julio, ahí tiene muchos años acerca del cine de Brasil, pero hoy va a hablar de un tema muy especial que creo que muchos de ustedes conocen, que es el cine de animación y el cine de animación en Brasil, que ya tiene un poco más de 100 años de existencia, que por supuesto ha ganado muchos premios en festivales importantes como el Festival de Annecy en Francia, y muchos nombres. Bueno, no voy a hablar más. La estrella de la noche es Julio Cavani, y solo les gustaría de pedir, si tienen preguntas, comentarios, por favor, escríbenlas en el chat, en el bate-papo, y después vamos a preguntar. Yo las pregunto, las paso, las transmito a Julio. A todos, muchas gracias, y en especial, Julio, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas noches. Espero que estejam todos ouvindo bem o meu som. Tá tudo ok? Não tá? Tá funcionando, Diogo? Tá? Ótimo. Então, como falou, eu faço a curadoria, né, a seleção de filmes, a curadoria geral, junto com a equipe do Festival de Cinema de Animação Animage. E já fiz ao longo dos últimos 5 anos, e agora no 6º ano já comecei a desenvolver esse trabalho novamente. Então, essa participação no Animage me proporcionou realmente um mergulho e um acompanhamento muito atento, muito intenso, da produção de cinema de animação, não só no Brasil, como no mundo, e também aqui no Recife, na minha cidade, né, em Pernambuco, no estado onde eu moro.
Bem, o cinema de animação do Brasil é tão bom que, mesmo nesse cenário triste que a gente vive agora, de pandemia, entre outros problemas pelos quais passa a cultura brasileira, mesmo nesse cenário adverso, o cinema de animação brasileiro continua a trazer boas notícias. Por exemplo, na semana passada, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, né, que organiza e escolhe os vencedores do Oscar, anunciou uma lista de 9 membros da academia, pessoas que vão fazer parte do grupo de votantes, né, do grupo de pessoas que escolhem os vencedores do Oscar. E entre esses novos membros da academia está um animador brasileiro, um cineasta, diretor de cinema de animação do Brasil, que é Otto Guerra. Otto Guerra, ele é do Rio. Então é uma boa notícia, porque não só o Brasil está representado nesse grupo que escolhe os vencedores do Oscar, como é um representante do cinema de animação brasileiro. Isso, a escolha dele para esse comitê, para essa academia, é mais uma demonstração da importância do cinema de animação brasileiro, entendeu? É uma relevância realmente internacional que está nas maiores esferas. Está realmente algo que chega nas maiores decisões da indústria do cinema, entendeu? Vai haver uma interferência direta do cinema de animação brasileiro nessa escolha. Otto Guerra, ele é do Rio Grande do Sul, é gaúcho, né? E ele realmente é um dos maiores nomes do cinema de animação do Brasil de todos os tempos. Ele dedica-se à animação desde o começo dos anos 80, quando ele começou a fazer curtas-metragens e a trabalhar em estúdios também. E ele já dirigiu 4 longas-metragens. Então, um dos diretores de animação que tem maior experiência, maior autoridade e maior número de prêmios em festivais. E fazer 4 longas-metragens como diretor no Brasil é algo que só é comparável, talvez, a um artista, que é Maurício de Souza, da Turma da Mônica, nos anos 80. Ele realmente fez vários longas também, só que, no caso de Otto Guerra, ele tem uma dedicação muito mais exclusiva, muito mais mergulhada, específica do cinema de animação, enquanto que os filmes de Maurício de Souza eram muito atrelados à Turma da Mônica, aos gibis da Turma da Mônica. Eram como se fosse uma ramificação de uma obra que tem sua essência nas histórias em quadrinhos, né? O Maurício de Souza, ele começou a produzir animações em comerciais que usavam personagens da Turma da Mônica já desde a década de 60 mesmo, final da década de 60. Os personagens da Turma da Mônica começaram a aparecer em comerciais. Alguns deles ficaram mais famosos até em comerciais do que nas histórias em quadrinhos, como, por exemplo, o elefante Jotalhão. Ele virou um personagem de animação muito famoso no Brasil por causa de propagandas, se eu não me engano, de molho de tomate, extrato de tomate. E Maurício de Souza ampliou essa transição, essa experimentação de levar os personagens dele dos quadrinhos para a animação de diversas maneiras, por exemplo, especiais de TV, com um primeiro filme dele mesmo, sem ser comercial, é o Natal da Turma da Mônica, o Natal da Mônica, que foi exibido na TV em 1976, é um curta de 5 minutos. E aí, nos anos 80, ele começou a investir em longas também, totalmente apoiados também na indústria dos quadrinhos e dos comerciais, que eram protagonizados pelos personagens da Turma da Mônica. E aí, nos anos 80, ele fez os filmes As Aventuras da Turma da Mônica, em 1982. Esses filmes dele, de animação, foram realmente sucessos milionários de bilheteria, atraíram milhões de espectadores. A Princesa e o Robô, de 1984, tem o da A Mônica e a Sereia, de 87,
e As Novas Aventuras da Turma da Mônica, de 86. Ele também fez, junto com os Trapalhões, o filme Os Trapalhões no Rabo de Cometa, que a maior parte desse filme, ele tem cenas com os atores, né, com os comediantes, os Trapalhões. É de 1986 também, mas ele é um filme predominantemente de animação, um desenho animado. Só que aí nos anos 90, a produção de Maurício de Souza para cinema, em longa-metragem, diminuiu, e inclusive o último filme da Turma da Mônica é um filme com atores, né, live action, uma demonstração de que realmente esse legado da Turma da Mônica, ele não é uma coisa exclusiva da animação, ele envolve várias áreas. Em total, Maurício de Souza chegou a fazer 21 filmes, sem contar com série de TV, sem contar com comerciais, né? Então ele realmente é um grande nome da animação, só que vinculado aos quadrinhos. Otto Guerra não, Otto Guerra ele é totalmente mergulhado na animação. O primeiro curta dele, que circulou bastante em festivais, com muita premiação, foi o Natal do Burrinho, de 1984. Ele trabalhava com comerciais, em estúdios, em agências de publicidade e reservava parte do salário, da remuneração dele para fazer esses projetos pessoais, alguns também com patrocínios, mas era um investimento muito pessoal dele, assim, não é uma coisa comercial, é uma obra mais autoral, mais experimental. Ele é um cara, ele é um artista que está mergulhado no cinema de animação mesmo, está na alma dele, está na essência dele. Eu acho que ele deve até sonhar com... O sonho dele deve ser em desenho animado, entendeu? Mas, então, ele fez esse Natal do Burrinho em 1984 e só 10 anos depois é que ele fez o primeiro longa, que é o Rock e Hudson. Depois ele fez o Wood e Stock. O Rock e Hudson é baseado nos desenhos do cartunista Adão. Wood e Stock é baseado nos desenhos do cartunista, do desenhista, quadrinista Angeli. Depois ele fez Até que a Esbórnia nos Separe, que é com desenhos de Guazelli, e depois, em 2018, ele lançou A Cidade dos Piratas, que participou de festivais e depois entrou em cartaz nos cinemas brasileiros em 2019, que é inspirado e baseado nos desenhos e na vida pessoal de Laerte, outro grande nome dos quadrinhos no Brasil, né? Então, Otto Guerra, além dele ter um estilo próprio, ele também trabalha em colaboração com artistas dos quadrinhos, do cartoon, das tiras. Mas o conjunto da obra dele tem características muito pessoais, tem um espírito bastante libertário, em alguns momentos anárquico, iconoclasta. E ele é realmente um grande nome da animação mundial. E o reconhecimento dele, feito pelo Oscar agora, é mais uma prova da importância dele, e é também interessante como chega a ser até maior do que o reconhecimento que ele tem dentro do próprio Brasil, assim, porque o último filme dele é A Cidade dos Piratas, que eu considero um grande filme, um dos melhores filmes já feitos de animação no Brasil, não só de animação, é um grande filme. Ele não chegou a entrar em cartaz em todas as cidades brasileiras. No Recife, na minha cidade, por exemplo, ele foi exibido no Festival Animage em 2018, mas não entrou em cartaz nos cinemas no circuito em 2019. Eu não sei se ele ainda ia entrar com um pouco de atraso e a pandemia atrapalhou, mas isso aí já é uma demonstração de como a animação também ainda, apesar de todo o reconhecimento e a qualidade, de como a animação ainda encontra certa resistência também no circuito de cinema, especificamente a animação voltada para adultos, como é o caso desse filme, né? Mas outra boa notícia, agora, super recente, dessa semana, em relação à animação brasileira, é a premiação como melhor série de TV da série Tainá e os Guardiões da Amazônia, que também tem um DNA gaúcho aí, porque é do estúdio de animação Hype, do Rio Grande do Sul. E essa série foi a vencedora desse prêmio de melhor série de animação nos prêmios Quirino, que é talvez seja um dos maiores prêmios dos maiores prêmios dedicados ao cinema de animação, e é um prêmio ibero-americano. Concorrem tanto filmes da América Latina quanto filmes da Península Ibérica, da Espanha. O vencedor, por exemplo, foi o filme Klaus, que é uma produção do Netflix,
Mas aí o Brasil ganhou o principal prêmio de televisão dessa premiação, que foi com Tainá e os Guardiões da Amazônia. Essa premiação de Tainá também é bem simbólica para o que está acontecendo no Brasil nesse mercado de séries de TV de animação. Antes dos anos 2000, não havia praticamente nenhuma série de TV, seriado mesmo, brasileiro de animação. Do ano 2000 para cá, já foram lançadas mais de 40 séries. Vou citar algumas delas. Peixonauta, Meu Amigãozão, O Irmão do Jorel, Mundo Bita, Chapeuzinho Amarelo, Bia Desenha, que é uma série aqui de Pernambuco muito interessante, Princesas, Escola para Cachorro, Tromba Trem, Além da Lenda, Historietas Assombradas, Angeli the Killer, Galinha Pintadinha, um grande sucesso iniciado através da internet. Essa semana estreou uma nova série de TV de animação brasileira chamada Foi Assim, Foi Assado, das Produções Ordinárias, que é daqui de Olinda, de Pernambuco também. Ela estreou na TV Brasil. Então, esse crescimento enorme no número de séries é uma demonstração de como o mercado da animação no Brasil cresceu e tem se consolidado, tem se solidificado, apesar das dificuldades que a cultura brasileira, em geral, costuma enfrentar, né? E a produção de longas-metragens também cresceu enormemente no Brasil nos últimos anos. Por exemplo, até 2003, o Brasil só tinha lançado, em toda a sua história, 20 longas-metragens. Mas entre 2003 e 2020, esse número já ultrapassou 50, ou seja, nos últimos 20 anos foram produzidos mais longas-metragens do que nos 80 anos anteriores, entendeu? É um fato, assim, uma realidade de que essa produção, apesar de não ter uma escala industrial sistemática, apesar de ainda não estar consolidada, ela cresceu bastante. E são filmes com diversos perfis. Você tem desde longas mais comerciais até longas mais experimentais. Vou citar aqui alguns longas-metragens brasileiros que tiveram uma proposta mais comercial também desses últimos 20 anos. Minhocas, Historietas Assombradas, que é um desdobramento da série de TV de Vitor Hugo Borges, Brichos, Lino, As Aventuras do Barão Vermelho, Peixonauta, o filme também baseado numa série, Xuxinha e Guto, que é também um desdobramento de algo de sucesso na TV, e Estopa. Então, o Brasil tem Tito e os Pássaros também, que é um filme com bastante características autorais, mas também com uma comunicabilidade voltada para o público infantil, um filme que direcionado para todos os públicos, né? Então, entre os longas brasileiros, o grande, eu acho que é aquele que será considerado o grande, o maior, talvez um dos maiores clássicos, assim, que inclusive foi considerado o melhor filme de animação brasileiro de todos os tempos, recentemente, em uma votação promovida pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema e pela Associação Brasileira de Cinema de Animação. O filme que ficou em primeiro lugar foi O Menino e o Mundo, de Ale Abreu. O Menino e o Mundo, ele, além de ser um filme belíssimo, artisticamente, com uma mensagem de paz incrível e feito com uma combinação de técnicas de animação, com recursos bastante artesanais, conciliados com tecnologia, logicamente. Além de ter toda essa riqueza, ele foi um filme extremamente bem sucedido no mercado e nos festivais e premiações também. Ele foi distribuído em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Foi lançado, O Menino e o Mundo, foi lançado em 2000 e... Deixa eu checar aqui na minha fila, minha cola. Ele foi lançado em 2013, certo? Em 2014, ele foi o grande vencedor do Festival de Annecy, que é o maior festival de cinema de animação do mundo. Então, um filme brasileiro vencer
o maior festival de cinema de animação do mundo. É uma grande demonstração do potencial e da qualidade do cinema de animação brasileiro. Concorreu com filmes de todos os países, entendeu? E é um grande festival, o Festival de Annecy. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Em 2003 ele ficou pronto, em 2014 ele venceu o Festival de Annecy e em 2015 ele foi indicado ao Oscar de melhor longa-metragem de animação, que é uma das maiores conquistas do cinema brasileiro de todos os tempos no Oscar, porque não é o Oscar de melhor filme estrangeiro, onde só concorrem filmes falados em línguas não inglesas, que hoje em dia mudou o nome para o Oscar de melhor produção internacional, né? O Oscar de melhor longa de animação, no Oscar de melhor longa de animação, os filmes concorrem com a Disney, concorrem com os estúdios Ghibli, concorrem com a Warner Brothers, que criou Pernalonga, com a Fox, entendeu? Com a Universal. Então, o Menino e o Mundo, para ficar entre os 5 finalistas do Oscar de melhor longa de animação, ele desbancou as maiores potências mundiais do cinema de animação mesmo. Então, é uma das indicações ao Oscar mais importantes do Brasil. Então, mais difícil até do que... Assim, mais difícil no sentido de concorrência do que as indicações que o Brasil recebeu na categoria de melhor filme estrangeiro. Então, é isso. O Menino no Mundo é o grande caso assim, de sucesso do cinema de animação do Brasil, e eu recomendo que todo mundo veja esse filme, ele é muito bonito aí. Se o Diogo conseguir aí colocar algumas imagens do Menino e o Mundo, eu acho que dá pra gente ver no vídeo enquanto eu vou falando, né? O Ale Abreu, o diretor do Menino e o Mundo, ele também é um cara que dedicou a vida ao cinema de animação, desde os primeiros curtas dele, Sirius, de 1993, O Espantalho, um curta de 98, que foi bastante premiado, circulou muito em festivais também. E ele dirigiu também O Garoto Cósmico, que foi o primeiro longa-metragem dele, em 2007. E agora ele está em processo de produção do próximo longa, que a gente está com muita expectativa em torno dele, justamente por causa da genialidade que é o Menino e o Mundo, né? E então, vamos ver se não sei se já entraram aí as imagens, eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Mas o Festival de Annecy, né, onde o Menino e o Mundo foi premiado, é o maior festival de cinema de animação do mundo. É o maior em quantidade de filmes que participam, de espectadores, de países que participam, de número de premiações. É um festival que tem categorias para TV, de filmes comissionados, que são, por exemplo, videoclipes, vinhetas, comerciais. Tem categoria para longa-metragem, para filmes mais experimentais, para filmes que apontam tendências para o futuro, realidade virtual, recentemente. E o Festival de Annecy, em 2018, escolheu o Brasil como país homenageado. Ou seja, mais um reconhecimento para o cinema de animação brasileiro. Não é qualquer país que teria uma produção, uma tradição e um volume de produção tão grande a ponto de ganhar uma retrospectiva assim. Eles fizeram uma retrospectiva de curtas brasileiros, exibiram longas brasileiros clássicos e atuais, fizeram uma exposição sobre a animação brasileira, Festival de Annecy na França, esqueci de falar esse detalhe. Então, esse reconhecimento em 2018 foi mais um sinal de como a animação brasileira está grande, está importante, está com força. E ele também foi um resultado da própria premiação que o Brasil teve no próprio Festival de Annecy, né? Porque, além do Menino e o Mundo, o Brasil tinha sido premiado em Annecy em 2013, com o prêmio principal para o longa-metragem Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognese, que também é um longa-metragem muito rico, vale a pena conhecer. E em 2015,
O curta-metragem Guida, de Rosana Urbis, brasileiro, também ganhou 2 dos principais prêmios do Festival de Annecy. Então, 2013, 2014 e 2015, o Brasil foi premiado com alguns dos prêmios principais do Festival de Annecy. Isso chamou muita atenção dos organizadores do festival para o que está acontecendo no cinema brasileiro de animação. E isso foi uma das coisas que levou o Brasil a ser o país homenageado. Júlio, desculpa, solo para avisar, vamos a pasar algunas cenas de Uma História de Amor e Fúria, que es conocido bueno. en México como Rio 2096, Uma História de Amor e Fúria. Casi O título internacional do filme é Rio 2096, mas o título brasileiro é Uma História de Amor e Fúria. Então, vamos ver as imagens do filme. Eu percebi que nessas imagens aí do Menino e o Mundo, a gente está conseguindo ter uma ideia do estilo do filme, do visual, mas as imagens, eu acho que por causa de alguma coisa da conexão com a internet, elas estão meio fragmentadas, como se fossem fotos. Mas dá para a gente ter uma ideia, pelo menos, do estilo do filme, da grandiosidade, apesar da gente perder o movimento, mas a gente está vendo aí como se fosse uma sequência de fotos desses filmes, né? Então, Uma História de Amor e Fúria é um filme que atravessa vários séculos da história do Brasil, desde o pré-descobrimento até o futuro, né? Ele chega há alguns anos no futuro. Mas, então, continuando aqui sobre o Festival de Annecy, é mais uma demonstração de que o cinema brasileiro de animação tem uma qualidade internacional inegável. Ele é tão bom quanto o cinema de animação dos melhores países do mundo, né, em animação, entendeu? A indicação ao Oscar e outras premiações em outros festivais que não são só festivais de animação. O cinema de animação brasileiro tem sido muito premiado em festivais também, festivais de cinema que estão abertos para todos os estilos, né, as linguagens. Então, em Annecy, muitos anos antes dessa sequência de premiações que eu falei, o Brasil também já havia sido premiado com curtas, por exemplo, em 1995, o filme El Macho, de Ennio Torresan Jr., que é um dos diretores de Até que a Esbórnia nos separe, ele dirigiu junto com Otto Guerra. Então, ele já tinha sido premiado em Annecy nos anos 90 também. Então, é uma relação que já existia. E outra coisa que fez o Brasil ser homenageado foram os 100 anos da animação brasileira. Em 2017, ou seja, um ano antes de ganhar essa homenagem no Festival de Annecy, a animação brasileira comemorou seus 100 anos de existência. O primeiro filme de animação brasileiro foi lançado em 1917. E daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre esse primeiro filme, né? Além dessa consagração em Annecy e no Oscar, a gente tem visto a consagração do cinema de animação brasileiro também em festivais que não são, como eu vinha falando, né, que não são exclusivos de cinema de animação. Por exemplo, procura aí, por favor, Diogo, as imagens de Quando os Dias Eram Eternos. Aqui no Brasil, o festival de cinema mais famoso é o Festival de Gramado. O Festival de Gramado é o festival de cinema que vira notícia nas principais telejornais do país. Só que o Festival de Cinema de Brasília ele é o mais tradicional, ele é o mais disputado por causa dos prêmios, por causa do calor do festival, a maneira como os filmes são discutidos, a maneira como aqueles filmes selecionados para o Festival de Brasília representam tendências do cinema, representam grandes discussões da contemporaneidade. O Festival de Brasília lógico que a cada ano o festival varia um pouco de perfil, muda a curadoria, muda um pouco o estilo, mas ele é o festival, assim, um grande festival que traz as discussões atuais do cinema brasileiro contemporâneo. E em 2016, na competição de curtas-metragens de Brasília, o filme que ganhou o prêmio principal de melhor curta não foi um documentário, não foi um filme de live action com atores,
foi uma animação, concorrendo com filmes de várias linguagens. O Quando os Dias Eram Eternos, de Marcos Vinícius Vasconcelos, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília. Então, isso é mais uma demonstração de como o cinema de animação brasileiro é forte e é tão relevante assim quanto todas as outras linguagens cinematográficas, né? No Festival de Gramado, como eu vinha falando, é o festival mais famoso assim do Brasil, o Prêmio Kikito, é um prêmio que todo mundo conhece, é como se fosse em relação ao troféu, à estatueta, é como se fosse o Oscar brasileiro, né? É o troféu mais famoso do cinema brasileiro, é um festival com uma grande repercussão de mídia. Então, no Festival de Gramado, a gente, nos últimos anos, também percebeu uma grande assim, reconhecimento do cinema brasileiro de animação. Em 2017, um filme Taylor, que é um curta de animação que utiliza linguagem de documentário misturada com a linguagem de animação e aborda a questão da transexualidade, ele ganhou o prêmio de melhor direção, concorrendo com filmes, documentários, com filmes de ficção, todas as linguagens. Isso em 2017, né? Em 2018, o grande vencedor do Festival de Gramado foi o curta-metragem Guaxuma, de Nara Normandi. O Taylor é de Cali dos Anjos, que eu mencionei, o diretor. Guaxuma, de Nara Normandi, que é uma produção de Pernambuco, em coprodução com a França, de uma diretora alagoana, que conta uma história que se passa em Alagoas. Esse filme ganhou também, ele foi selecionado para a Annecy também, ele foi premiado e selecionado para diversos dos maiores festivais de cinema do mundo, não só de cinema de animação. Acho que tem umas imagenzinhas de Guaxuma aí para mostrar também. E o Guaxuma, ele em Gramado ganhou o prêmio principal de melhor filme, né? Ele ganhou o prêmio de melhor, ele chegou até a ganhar prêmio de melhor documentário em alguns festivais, concorrendo com documentários, porque ele é baseado numa história real, num relato da própria diretora. Então é como se ela fizesse um documentário sobre a própria vida, especificamente sobre a relação dela com uma amiga de infância, mas no lugar de usar imagens filmadas, ela usa a linguagem da animação para contar, mas essencialmente é um documentário, entendeu? Porque está contando uma história real a partir de um depoimento real, só que no lugar desse depoimento ser ilustrado por uma entrevista ou por filmagens, ele é ilustrado por figuras, por bonecos, ele usa uma combinação de técnicas de animação, utiliza areia, utiliza bonecos, como eu falei, utiliza pixelation, que é uma forma de animação feita com fotografias do mundo real também. E então, continuando nessa sequência de Gramado, né? Em 2017 tivemos a premiação de Taylor, em 2018 a premiação de Guaxuma, e em 2019 mais um filme de animação ganha o prêmio principal de curtas-metragens de Gramado, que foi o filme Apneia, de Carol Sakura e Valquír Fernandes. Então aí você percebe como o cinema de animação do Brasil nesses últimos anos vinha tendo um reconhecimento assim muito especial. O festival de cinema mais famoso do Brasil deu o prêmio principal de curta-metragem para 2 curtas em 2018 e 2019, em 2 anos consecutivos, e em 2017 o prêmio de melhor direção também, entendeu? Mas essa trajetória de reconhecimento do cinema de animação brasileiro em festivais internacionais começa em 1957, quando o filme Sound Abstract, de Roberto Miller, foi premiado no Festival de Cannes, entendeu? O Festival de Cannes é o maior festival de cinema do mundo, então o cinema de animação brasileiro já começa a ter um reconhecimento no Festival de Cannes em 1957. Em 1981, em Cannes, o Brasil foi mais uma vez premiado com o curta de animação Miau, de Marcos Magalhães. Como eu falei, em 95, El Macho, em Annecy, é premiado. No Festival de Cannes, no ano 2000, o filme De Janela para o Cinema, de Chiara Rodrigues, é premiado também. Teve o Vinil Verde, alguns anos depois, de Cléber Mendonça Filho, é um filme de animação que também participou do Festival de Cannes. No Festival de Gramado, antes dessa safra que eu falei, em 2011, o filme curta Céu, Inferno e Outras Partes do Corpo, de Rodrigo John, ganhou também o prêmio principal de melhor filme. Em 2014, no Festival de Veneza,
que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, ao lado de Cannes e Berlim. O Brasil foi representado por um curta-metragem de animação, que foi o Castillo y el Armado, de Pedro Arres. No Festival de Berlim, que eu acabei de mencionar, né, a Berlinale, que é também um dos maiores do mundo, o Brasil também recentemente foi representado por um filme de animação, que foi o Venus Filó, a Fadinha Lésbica, de Sávio Leite. Então, assim, são vários reconhecimentos que o cinema de animação tem recebido, não só no âmbito da animação, mas no âmbito do cinema como um todo, do cinema internacional, nos maiores festivais, nas maiores premiações do cinema internacional. Então, aqui no Brasil, o maior festival de cinema de animação é o Anima Mundi, que começou em 93, ou seja, ele já está com quase 30 anos de existência. E ele é um dos maiores festivais de cinema do mundo também, se eu não me engano, é o segundo maior, assim, em número de filmes, em número de participantes. Além do Festival de Annecy, nós temos o Anima Mundi, o Festival de Zagreb e aí o Anima Mundi, assim, eu comecei com duas boas notícias, né? A questão de autoguerra no Oscar e a premiação de Tainá, mas eu tenho tem mais notícias também. O Anima Mundi esse ano, o Anima Mundi sempre acontece no mês de julho e a gente já está no mês de julho e até agora o Anima Mundi não anunciou se vai acontecer ou não esse ano. Existe o sério risco de, pela primeira vez na história, o Anima Mundi não acontecer. Espero que isso não aconteça. Vai ser muito triste porque o festival é importantíssimo, não só para trazer filmes do mundo todo para o Brasil, como também para mostrar os filmes dos realizadores brasileiros, a safra, cada ano. Todo mundo que faz animação quer mostrar um filme no Anima Mundi. Ele tem um público enorme, ele tem uma repercussão de mídia grande, os principais telejornais da televisão sempre repercutem o Anima Mundi. Então, se o Anima Mundi não acontecer, isso será um impacto muito grande. No ano passado, o festival só aconteceu graças a uma campanha de financiamento colaborativo, de crowdfunding, né? Porque ele perdeu no ano passado o principal patrocinador, que era a Petrobras, e esse ano também não vai ter esse patrocinador. Então, é isso. Vivemos atualmente esse momento de tensão em relação à realização do Anima Mundi, e outros festivais brasileiros também têm enfrentado dificuldades, né? Além do Anima Mundi, aqui no Brasil, nós temos o Animage, que é o festival do qual eu faço parte, que não é tão grande quanto o Anima Mundi em quantidade de filmes participantes, nem de público, nem de abrangência, mas é um festival também que tem crescido, que cresceu bastante e que traz para o Brasil filmes que não chegam no Anima Mundi, faz o lançamento de grandes filmes internacionais também. A primeira exibição no Brasil, muitas vezes, é no Animage também. O Animage tem investido bastante em longas metragens, enquanto que o Anima Mundi faz muito longa também, mas chama mais atenção pelo volume de curtos, mas o Animage tem procurado trazer longas metragens de animação adultos, longas metragens de animação internacionais, assim, estrangeiros, principalmente adultos, raramente chegam nos cinemas brasileiros. Se não fossem festivais como o Animage, o Anima Mundi e outros que eu vou falar aqui, esses filmes nunca seriam vistos em projeção cinematográfica no Brasil. Então é muito importante também trazer esses longas para cá. Muitas vezes no Oscar, por exemplo, vocês devem ter percebido, eles anunciam os concorrentes a melhor longa de animação e sempre tem filmes que não chegaram, que a gente não viu, não chegou no Brasil, principalmente filmes europeus, asiáticos. Então a gente, no Animage, a gente tem procurado trazer também. Tanto o Anima Mundi quanto o Animage também fazem algumas itinerâncias, né? O Anima Mundi essencialmente acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas ele também, vez por outra, realiza edições itinerantes em outras cidades do Brasil. O Animage também é um festival do Recife, mas também já promoveu sessões em Olinda, no interior de Pernambuco, e até mesmo em Lisboa. Nós fizemos um programa especial de curtas brasileiros e de curtas pernambucanos, que foi incluído na Monstra, que é o principal festival de cinema de animação de Portugal, realizado lá em Lisboa, né? Então, o Animage, portanto, é um festival do Recife, mas ele também se ramifica para outros estados. Outro
festival brasileiro que tem crescido e tem demonstrado cada vez mais um estilo, uma identidade própria, é o Sinanima, que acontece em Brasília, e ele tem se diferenciado também por buscar um diálogo com novas tecnologias, investiu bastante nessa questão da realidade virtual, por exemplo. É um festival que está com inscrições abertas agora, assim como o Animais também está com inscrições abertas. Quem tiver curta-metragem pode inscrever, né? Tem outros festivais que acontecem de maneira um pouco menos permanente, um pouco menos regular, porque dependem de patrocínios e coisas assim para acontecer. Por exemplo, Leisma, em Campinas. Tem também o Brasil Stop Motion, que também acontece aqui no Recife, mas ele acontece ano sim, ano não, varia muito de acordo com o que ele consegue trazer de patrocínio. Tem também o Dia da Animação, Dia Internacional da Animação, que acontece todos os anos em várias cidades do mundo, e no Brasil ele é bem forte. Várias cidades do Brasil o Dia da Animação é como se fosse um festival de um dia só, que acontece simultaneamente em vários lugares ao mesmo tempo, com centenas de filmes ao mesmo tempo. E outro grande festival de animação brasileiro, que talvez seja até o maior na quantidade de filmes que ele exibe, é o Múmia. O Múmia é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso aqui é a capa do catálogo da 15ª edição do Múmia. E o Múmia, ele tem uma característica muito interessante, que é, principalmente nos primeiros anos, eles não fazem seleção. Todos os filmes que são enviados entram na programação. Ele é extremamente democrático nesse sentido. Ele não tem essa hierarquização, essa seleção de dizer que um é melhor do que o outro para entrar ou para excluir. Ele coloca tudo que chega, ele entra na programação. É muito interessante essa decisão, esse formato do Múmia. E o Múmia é uma sigla. Múmia, o nome, como diz, né? O troféu do festival é uma múmia, como se fosse uma múmia egípciazinha, bem legal. Eu até tenho uma que eu vou mostrar para vocês, que eu ganhei o troféu com o meu curta. Deixa Indiana em Paz, ganhei uma menção honrosa lá. Mas o Múmia, na verdade, é uma sigla para Mostra Udigrude Mundial de Animação. O Udigrude é a tradução brasileira para underground. Então ele assume essa identidade do experimentalismo, da autoralidade, da independência, que é uma coisa que o Animais também valoriza bastante. É um festival muito mais focado na arte do que no mercado, né? Muito mais focado no experimentalismo, na independência, na autoralidade, do que em questões de indústria, de mercado, né? E quem organiza o Múmia é também um dos maiores animadores brasileiros, que é Sávio Leite. Sávio Leite, eu mencionei ele agora há pouco tempo, porque ele participou do Festival de Berlim, da Berlinale, com o curta Vênus Filó. E Sávio Leite, além de ser um grande diretor de animação, fez diversos curtas e organizador do Múmia, ele também é um dos maiores pesquisadores da animação brasileira. Recentemente, ele lançou 2 livros sobre cinema de animação brasileiro. Um deles é o livro, que é o mais recente, Diversidade na Animação Brasileira, que é um filme que fala sobre questões de representatividade, por exemplo, na animação. Essa discussão da representatividade, entre outras discussões políticas, que hoje em dia estão bem alta no cinema mundial, questão de raça, de gênero, por exemplo, ela também está muito presente na animação, porque o cinema de animação, ele, assim como outras formas de cinema, ele também absorve as grandes inquietações da sociedade, né? De cada país, da sociedade mundial. O cinema de animação está dentro dessas maiores discussões do mundo da arte, do mundo do cinema. Isso está presente também nos filmes de animação. Eu percebo isso na hora que eu estou assistindo filmes para selecionar para o Animais. Então, muito bem-vindo esse livro de Sávio, Diversidade na Animação Brasileira. E Sávio Leite também organizou o livro, esse aqui que eu tenho, Maldita Animação Brasileira, que é uma coletânea de artigos e entrevistas com grandes animadores brasileiros e artigos
com temas diversos, por exemplo, Animando no Caminho, dispositivos móveis, que já vai falar sobre essa questão de você assistir animação através de celulares, por exemplo, animação em Super 8, animação em Goiás, animação para crianças e por aí vai, vários artigos temáticos. Aí, já que eu estou falando de Sávio Leite e falei dos livros, eu vou aproveitar para indicar também outros livros que tratam do cinema de animação no Brasil. 10 anos atrás, eu acho que só existia um livro sobre cinema de animação no Brasil. Agora existem outros. Além do Maldita Animação Brasileira de Sávio Leite e do Diversidade na Animação Brasileira, que também é organizado por Sávio Leite, temos também o Trajetória do Cinema de Animação do Brasil, de Ana Flávia Marchetti, que é um livro com uma proposta mais panorâmica da história do cinema de animação brasileiro, desde os primórdios até hoje. Tem esse livro também que eu indico bastante, que é o Animação Brasileira, 100 filmes essenciais, organizado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, em parceria com o Canal Brasil e a Associação Brasileira de Cinema de Animação. Para elaborar esse livro, foi feita uma votação, que teve a participação de críticos e de animadores, para que fossem eleitos 100 filmes essenciais, como se fosse um ranking, mas é lógico que não é definitivo esse ranking, porque essas coisas mudam, né? Por exemplo, no cinema mundial, às vezes Cidadão Kane é considerado o melhor filme de todos os tempos, às vezes é Um Corpo que Cai, às vezes isso muda muito, né? Mas então, nesse caso da animação brasileira 100 filmes essenciais, foi feita essa votação. O Menino e o Mundo ficou em primeiro lugar, Uma História de Amor e Fúria ficou em segundo lugar, Miau ficou em terceiro lugar, Até que as Bornes nos Separem ficou em quarto, Dossiê Rebordosa ficou em quinto. Esses 4 primeiros eu já mencionei aqui, e Dossiê Rebordosa eu não mencionei, mas ele é dirigido por César Cabral, que é o diretor da série Angeli the Killer, que eu mencionei aqui, essa série, né? César Cabral também é um dos grandes animadores brasileiros em atividade, participou, por exemplo, do Festival de Sundance, com o curta A Tempestade. O Festival de Sundance é o maior festival de cinema dos Estados Unidos. E César Cabral prepara-se, está em processo de finalização, quase. Eu imagino que no próximo ano ele deve lançar o primeiro longa-metragem dele, que é o Bob Cuspe. Vai ser um filme em stop motion, baseado no personagem criado pelo cartunista Angeli. Dossiê Rebordosa é um curta, também baseado no universo de Angeli, e a série Angeli the Killer, como o nome diz, também é. O César Cabral, ele sabe tudo de animação, mas a especialidade dele é mesmo o stop motion. A produtora dele, o estúdio Koala Filmes, fica lá em São Paulo. Eu tive o privilégio de visitar recentemente. É realmente fascinante como os bonecos, os cenários, o equipamento de fotografia, a maneira como eles trabalham, todos os mínimos detalhes, é uma coisa incrível também. Acho que esses filmes de stop motion, além de serem muito bons, sempre rendem um bom making of também, né? E rendem exposições de bonecos e tudo. É muito fascinante os bastidores dessa linguagem. Inclusive é a linguagem principal do Guaxuma também, que eu mencionei aqui, né? Mas então, é esse livro, além de cada filme do ranking, ganha um texto crítico, escrito por um jornalista, por um crítico diferente, ou por um animador. E no final ele também tem alguns artigos mais livres sobre grandes temas da animação brasileira. Por exemplo, tem um artigo sobre a questão da publicidade, da propaganda na animação, tem artigos sobre Otto Guerra, sobre Marcos Guimarães, que é um dos organizadores do Animamundi, que também é um grande animador, que fez o Miau, que eu já mencionei aqui. Ele tem artigos sobre o cinema de animação experimental no Brasil, artigos sobre o erotismo na animação brasileira, que é uma peculiaridade, não só do Brasil, mas no Brasil você sempre tem uma recorrência de filmes eróticos, né? Sempre vê esse tipo de coisa. Então, esse livro, recomendo que vocês procurem também. É mais um ótimo livro de cinema de animação brasileiro. E, especificamente aqui no Recife,
Temos também esse livro aqui chamado História do Cinema de Animação em Pernambuco, de Marcos Buttini, e o título já diz tudo, ele vai contar a história do cinema de animação em Pernambuco, que é bem peculiar também, e que está crescendo. Por exemplo, eu vou apresentar um dado aqui do livro. Na década de 90, Pernambuco, o estado de Pernambuco, aqui no Nordeste do Brasil, produziu 3 animações. Na década de 2010, ou seja, na última década, Pernambuco produziu 160 animações. Pulou de 3 nos anos 90 para 160 nos anos 2010. Nos anos 2000 foram 81. Então, você observa bem essa curva radicalmente crescente, né? Eu mencionei aqui que o livro 100 Filmes Essenciais foi organizado pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e pela ABCA. A ABCA é a grande entidade que reúne os animadores, organizadores de festival, todos os profissionais ligados ao mercado de animação. E é muito importante que exista uma entidade como essa para que sejam pleiteados, por exemplo, editais de patrocínio, para que sejam supervisionados a maneira como esses editais são montados, porque muitas vezes um edital de apoio, de patrocínio para cinema, por exemplo, não leva em conta as particularidades do cinema de animação. E aí você tem que montar um projeto seguindo as mesmas regras que você montaria para um filme de documentário, de ficção, de animação. E a gente sabe que o processo de trabalho do cinema de animação é bem diferente. É uma outra maneira de passagem de tempo, de montagem de equipe. Você pode filmar um curta-metragem com atores em uma semana, por exemplo. Mas uma semana não dá tempo de fazer um filme de animação. Um filme de animação demora meses, porque você vai precisar fazer, por exemplo, 1000 desenhos, 100 mil desenhos, 500 mil desenhos. Entendeu? É um trabalho muito... Mesmo que você tenha uma equipe grande, é um trabalho muito lento, assim, muito duradouro. Inclusive, eu li essa semana uma entrevista com o Marcelo Marão, que é um dos grandes animadores brasileiros também, já fez acho que uns 15 curtas e está fazendo agora o primeiro longa dele, Marcelo Marão, premiadíssimo. Ele é uma figura fundamental no cinema de animação brasileiro, uma das pessoas mais importantes, eu considero, um grande agregador. Assim. E ele falou nessa entrevista que, nesse contexto da pandemia, o cinema de animação tem algumas vantagens, né? Porque alguns dos maiores filmes de animação de todos os tempos, por exemplo, foram feitos por uma pessoa só, em casa. Então, essa é uma grande vantagem nesse contexto de dificuldade nesse contexto de quarentena, em que devemos evitar o contato social, né? Então, isso pode representar uma saída, sim, para a produção audiovisual, se mantém em atividade enquanto os sets de filmagem não voltarem ao normal. O cinema de animação, apesar de também ser importante a reunião de pessoas, é para isso que existem estúdios, né? E, apesar de ser muito importante, ele traz essas facilidades ainda mais agora, com todas as tecnologias, com tudo que o computador, informática proporciona, né? Mas é bem interessante esse comentário de Marão sobre esse diferencial do cinema de animação, especificamente nesse contexto do isolamento social, né? Como isso pode ainda andar, apesar de também haverem várias dificuldades enfrentadas pelos animadores nesse contexto, né? Outra coisa interessante que eu queria destacar é que aqui em Pernambuco, especificamente na cidade de Gravatá, no interior, existe um museu dedicado ao cinema de animação. Se eu não me engano, eu acho que o México vai ganhar um museu também de animação. Eu ouvi falar aí com o projeto de Guilherme Del Toro, se eu não me engano. Mas aqui no Brasil existe esse MUCA, que é o Museu de Cinema de Animação, fica na cidade de Gravatá, no agreste de Pernambuco, e o idealizador do MUCA é Lula Gonzaga, que é um pioneiro também do cinema de animação brasileiro, que está em atividade desde os anos 70, e ele fez nos anos 70 o curta O Voo da Asa Branca, que é um dos grandes clássicos do cinema brasileiro de animação, né? E falando também sobre instituições, assim, museu, tudo,
Uma instituição que foi bem importante para o cinema de animação brasileiro, apesar de não ser uma instituição brasileira, é o National Film Board do Canadá. No final dos anos 70, graças a algum acordo comercial entre Brasil e Canadá na área de telecomunicações, o National Film Board implementou no Brasil estruturas de produção e de capacitação, de formação na área de cinema de animação em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Fortaleza e no Rio de Janeiro. E isso deu um impulso muito grande, principalmente para essas cidades, né, para o cinema de animação dessas cidades. Eu não posso afirmar que Otto Guerra e que é um resultado disso, mas o Rio Grande do Sul hoje é um dos maiores polos de animação no Brasil e eu acredito que essa influência, isso pode ter sido influência do National Film Board, assim como Belo Horizonte também é um grande polo de cinema de animação do Brasil e eu acho que isso pode ter sido influência do NFB também. Belo Horizonte tem uma grande produção de animação, não só em curtas, como também, por exemplo, em TV, videoclipes. A banda Pato Fu, por exemplo, lançou um DVD com todas as faixas do disco. Cada faixa ganhou um videoclipe feito com animação. Então, imagina a quantidade de filmes de animação, a quantidade de gente que trabalha com animação em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Realmente é um dos polos, além dos polos mais óbvios, que são Rio de Janeiro e São Paulo, que tem uma série de privilégios e cujas produções não são específicas de realizadores dessas duas cidades, estados, né? Porque são cidades que agregam pessoas do Brasil inteiro que vão lá para produzir, para aproveitarem toda a estrutura e todo o dinheiro que está concentrado nessas cidades, né? Outro personagem da animação brasileira que merece ser mencionado, que também já fez vários longas, só que, curiosamente, não são longas brasileiros. Ele é um diretor brasileiro, mas os filmes dele são americanos. É o Carlos Saldanha, né? Que é o diretor de A Era do Gelo, Rio, O Touro Ferdinando, A Era do Gelo, ganhou várias continuações, Rio ganhou uma continuação também. Então, ele é um animador brasileiro que se mudou bem jovem para os Estados Unidos, começou a fazer curtas em computação gráfica nos anos 90 e no começo dos anos 2000 ele fez A Era do Gelo, que é um dos maiores sucessos do cinema de animação mundial, todo mundo conhece. E A Era do Gelo foi produzido pelo estúdio dele e através do estúdio dele e foi comprado assim, lançado pela Fox, né, pela 20th Century Fox, e abriu as portas para que o Carlos Saldanha se tornasse um dos maiores diretores de animação do mundo mesmo. Ele é brasileiro, os filmes dele são feitos nos Estados Unidos, mas a cultura brasileira influenciou a formação dele, né? Touro Ferdinando é o último filme dele, mais um sucesso, mas um filme que tem suas qualidades, né? E curiosamente, a área de Carlos Saldanha, né, é a computação gráfica tridimensional, cujo grande marco mundial é o Toy Story, mas que no mesmo ano de Toy Story também teve um filme brasileiro que até hoje ele concorre com Toy Story pelo título de primeiro longa-metragem de animação produzido em computação gráfica, que é o Cassiopeia, de Clóvis Vieira, lançado em 1995, né? Filme todo computação gráfica 3D, uma história meio de ficção científica, né? Então, a gente tem quantos minutos ainda, Diogo? Por favor, pode verificar. Júlio, você está falando há mais ou menos 45 minutos. Aí nós já temos perguntas. Tá, vou fazer só mais um resuminho agora da história da animação brasileira desde os primórdios, né? Eu falei que em 2017 a animação brasileira comemorou 100 anos. O marco inicial, de 1917, é o filme O Kaiser. Curiosamente, é impossível ver esse filme hoje em dia. Esse filme se perdeu, as cópias que existiam ou foram destruídas ou estão perdidas em algum lugar que ninguém encontrou. Mas sabe-se da existência desse filme por causa da
imprensa. Em jornais e revistas de 1917 foram publicadas notícias que falam sobre a exibição desse filme. Então, sabe-se características do filme, a história, a trama, né? Sabe-se por causa dessas notícias. E existe apenas um frame, uma imagem do filme que sobreviveu graças à imprensa também. E, por favor, Diogo, coloca aí. Tem um documentário chamado Luz Anima Ação. Tenho aqui o DVD. Luz Animação. Esse documentário, ele conta a história do cinema de animação no Brasil, em suas várias vertentes. E nesse documentário, eles convidaram um grupo de animadores do Brasil para tentar recriar o filme O Kaiser. E aí, através desse documentário, você pode ter uma ideia um pouco do que seria o Kaiser, através de releituras feitas por animadores. A gente está vendo aí algumas imagens. O diretor do Kaiser era um cartunista que assinava como Seth, S-E-T-H, mas o nome dele era Álvaro Martins. Depois de O Kaiser, um outro marco do cinema de animação brasileiro foi o Luiz Sil, que fez o filme Macaco Feio, Macaco Bonito, em 1929, e o filme Frivolità, em 1930. Tem também outro grande pioneiro, é o Luiz Sá, que fez As Aventuras de Virgulino, em 1930. Um filme que demonstra um grande amadurecimento nas técnicas de animação. Eu acho que ele é muito bom, assim, mesmo comparado às produções internacionais. As Aventuras de Virgulino tem uma organicidade muito grande nos movimentos. E esse filme tem uma curiosidade. Quando o Disney veio ao Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, o diretor do filme, que é o Luiz Sá, tentou mostrar o filme dele, As Aventuras do Virgulino, para o Walt Disney. Só que o governo brasileiro, na época, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vetou esse encontro, disse que decidiu, erroneamente, que o filme de Luiz Sá, As Aventuras do Virgulino, não tinha nível técnico bom o suficiente para ser mostrado, para ser apresentado para a Disney. Foi um grande erro. E aí o Luiz Sá, que já era um grande cartunista brasileiro, era um dos principais cartunistas da revista Tico Tico, ele decidiu que não ia mais fazer cinema de animação e, inclusive, ele jogou fora o filme. Ele vendeu o filme, a cópia que tinha, ele vendeu para um cara que fazia manutenção de projetores. E esse filme ficou perdido durante décadas, até que recentemente o animador José Mário Parré foi numa loja de projetores antigos e encontrou, por acaso, um rolo de filme. E quando ele olhou aquele rolo de filme, ele reconheceu o traço do Luiz Sá, que ele conhecia por causa dos cartoons da Tico Tico. Colocou o filme, foi assistir o filme e descobriu As Aventuras do Virgulino. E assim o filme pôde ser restaurado e ganhou uma versão digital em vídeo que dá para ver algumas cenas no Luz Anima Ação. Não procurei se tem alguma coisa no YouTube, talvez tenha também. Mas aí rolou esse desencontro com o Disney, né? Uma curiosidade triste, né? Mas na década de 40 e 50, na década de 50 especialmente, com a chegada da televisão no Brasil, mas mesmo na década de 40, em projeções de cinema, a animação brasileira estava bem concentrada na publicidade, na propaganda. Propaganda, até hoje e durante muito tempo, abrigou muitos profissionais de animação no Brasil. Mas na década de 50 também foi lançado o primeiro longa-metragem de animação brasileiro, em 1953, que é a Sinfonia Amazônica, um filme belíssimo, recentemente restaurado pela Cinemateca Brasileira. E Vianello Latini Filho, ele fez o filme todo sozinho, centenas de milhares de desenhos. O filme é um filme musical que tem algo em comum com fantasia da Disney também, porque trabalha clássicos da música clássica, né? Grandes sinfonias da música clássica combinadas com os desenhos em animação, que no caso, como o nome diz, né, Sinfonia Amazônica, ele se passa na floresta amazônica, os personagens são índios, e animais e personagens
de lendas brasileiras, né? Lendas especificamente amazônicas, como o Mapiguari, por exemplo. Nos anos 50 também, como eu falei, o Brasil teve o primeiro reconhecimento em festivais internacionais, né? Que foi o prêmio que Roberto Miller ganhou no Festival de Cannes com o Sound Abstract em 1957. Nos anos 60 houve também um grande desenvolvimento nessa área de comerciais, graças ao francês Guy Lebrun e ao brasileiro Rui Perotti, com a Lynx Films. Eles começaram a fazer grandes campanhas publicitárias que entraram no cotidiano brasileiro, com personagens, por exemplo, como Sugismundo, que era uma campanha educativa do governo federal da área de saúde, que o Sugismundo acabou virando uma expressão, assim. Eu não vivi nos anos 60, mas quando eu era criança e não tomava banho, minha mãe me chamava de Sugismundo, entendeu? É uma coisa que entrou no imaginário brasileiro mesmo. E esses estúdios de publicidade formaram grandes animadores brasileiros também, como, por exemplo, o Valbercy Ribas, e grandes personagens também da animação brasileira surgiram em comerciais de Cotonete, por exemplo, da Sadia, com aquele frango, da Sharp, da Faber-Castell, nos anos 80, tem aquele comercial com a música Aquarela de Toquinho. E, então, a publicidade sempre teve também esse papel assim, na animação brasileira, principalmente de formação, né, de capacitação, de dar trabalho e de sustento também para alguns artistas. E nos anos 70 também surgiram alguns grupos coletivos de animação, como tinha um coletivo em Ribeirão Preto, tinha um coletivo Seca no Rio, tem um coletivo Fotograma do Rio, que foi perseguido pela ditadura militar, mas que foi a porta de entrada, esse fotograma, para grandes animadores brasileiros, como Steel, por exemplo, que em 1970 ganhou o prêmio de melhor curta no Festival de Brasília, com o curta Batuque. E o Valbercy Ribas, que eu mencionei, também se tornou um dos grandes animadores brasileiros, começando na publicidade e depois chegou a fazer longas como o Grilo Feliz, que chegou a ter uma continuação também. O Grilo Feliz foi lançado em 2001, em 2009 foi lançado o Grilo Feliz e os Insetos Gigantes, também Valbercy Ribas tornou-se um dos grandes animadores brasileiros. Na década de 70, além do que eu mencionei da Turma da Mônica, quando Maurício de Souza lançou o filme de Natal, que foi o primeiro filme a cores da Turma da Mônica, o Presente de Natal de 1971, se não me engano. Foi lançado também uma longa-metragem Upi com Zé, do japonês Ipe Nakashima, que morava no Brasil. Ele é um japonês, mas ele é um animador brasileiro, que ele estava na publicidade desde os anos 50 e fez esse primeiro longa-metragem em 1972, Upi com Zé. Nos anos 80 também começou a haver também uma maior diversificação regional da produção de animação brasileira, quando surgiram nomes como Lula Gonzaga, o pernambucano que eu citei, e Chico Liberato, que é um baiano que chegou a fazer os longas-metragens Boi Aruá, de 1984, e Ritos de Passagem, de 2012, com bastante identidade nordestina, do Nordeste do Brasil, bastante diálogo, por exemplo, com a linguagem da literatura de cordel, da xilogravura e de outros elementos do imaginário cultural do Nordeste do Brasil, sobretudo do sertão, né? E aí, hoje em dia, em atividade no Brasil, nós temos grandes gênios, grandes animadores, que alguns não fizeram longas ainda, outros já fizeram, outros estão prestes a fazer longas, mas no cinema de animação como um todo, não só no Brasil como no mundo, o curta-metragem ele é tão importante quanto o longa. É possível afirmar isso, porque por causa de peculiaridades do processo de produção do cinema de animação, às vezes você gasta um tempo muito grande para fazer um filme. Um animador só pode passar anos desenhando todos os dias, pintando todos os dias, modelando todos os dias para fazer um curta que, se ele fosse
usar essa experiência para um longa, ele demoraria décadas, entendeu? Então, o curta-metragem ainda é um grande meio assim do cinema da animação. No Festival de Annecy, que eu mencionei, por exemplo, o prêmio de melhor curta é considerado o principal prêmio do festival, não é o de melhor longa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem Fábio Iamage, Marão, Arnaldo Galvão, César Cabral, que eu já mencionei, Alan Sieber, Rosana Urbis, Wesley Rodrigues, Rosária. Tem grandes gênios da animação que fazem curtas-metragens. Um dia podem vir a fazer um longa, mas o que eles fizeram já é uma contribuição enorme, mesmo dentro da duração mais curta, né? Então, basicamente, já falei bastante. Eu queria ouvir perguntas de quem está acompanhando a gente aí. Quem quiser fazer pergunta, como eles explicaram, basta escrever aí no chat. Aqui no cantinho da tela tem um lugar para você escrever pergunta. Júlio, muchísimas gracias por este muy rico panorama de la historia del cine de animación en Brasil. Yo, como aficionado por cine, puedo decir que el Anima Mundi es el mejor festival de animación del mundo, que tiene las colas, las filas gigantes, que ahí se espera por horas para comprar un boleto porque es muy concurrido, es muy popular. Júlio, tenemos aquí algunas preguntas. Le pregunto de Daniela Cavalcanti. Le pregunta que mientras esta pandemia, si hay algún festival de cine en línea, online, donde podemos ver obras brasileñas, cortos o longas, largometrajes brasileños. Si hay algún festival en línea para verlo. De animação especificamente, né? Sim. Bem, graças à pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, muitos festivais que aconteciam presencialmente em salas de cinema realizaram excepcionalmente edições na internet, né? O próprio Festival de Annecy, por exemplo, aconteceu agora no mês de junho, totalmente online esse ano, pela primeira vez. Então, eu recomendo que você acompanhe as páginas desses festivais, de todos os grandes festivais brasileiros. Acompanhe pela internet as notícias sobre eles. Por exemplo, o Festival Animage, do qual eu faço parte, ainda não anunciou como vai ser a edição desse ano. O festival vai ser em outubro, então ainda está em discussão se vai ser um formato online, se vai ser um formato presencial, ou se vai ser um misto entre as duas coisas. Então, não existe um festival, neste momento, de animação brasileiro, onde você vai poder ver esses filmes. Eu recomendo que você procure os filmes separadamente. Através das buscas, aí você vê quais são os filmes que estão disponíveis. O Menino e o Mundo, por exemplo, ele está em algumas plataformas. O Cidade dos Piratas está disponível online também em algumas plataformas. Cada um tem a sua maneira de distribuição. Algumas coisas podem ser encontradas no YouTube, apesar de nem sempre com a melhor qualidade. Por exemplo, a Sinfonia Amazônica, esse clássico, ele está no YouTube. Não é um canal oficial, mas dá para entender assim dá para entender o que é o filme assim, dá para assistir o filme bem, apesar de não ser a melhor qualidade de imagem e som ali, essa cópia que está no YouTube. Mas é isso, não tem um festival agora específico acontecendo onde você vai entrar e ver vários longas brasileiros, não. Você tem que ir acompanhando os festivais que já existem para ainda no momento certo eles vão anunciar como será a forma de exibição, né? Mas eu recomendo que você procure, baseado, por exemplo, essa minha fala, ou baseado nessa lista do Animação Brasileira, sim, filmes essenciais. Essa votação está disponível na internet, você pode encontrar no site da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. Você vai ter essa lista lá dos 100 melhores filmes de animação brasileiros, e aí, um por um, você tenta encontrar onde é que esses filmes estão na internet. A maioria está disponível na internet. Dá para achar. Perfeito. E, Júlio, outra pergunta. O senhor Edgar Ramírez
le pregunta si usted piensa que el cine de animación brasileño puede beneficiarse, podría ser ahí una ventaja. Si hay una vinculación, un enlace con el Festival de Animación SIGGRAPH. Me parece que es un festival de animación por computadora, de digital. Não sei, lo conoce SIGGRAPH? Sim, eu acredito que o cinema de animação brasileiro pode sim se integrar ao SIGGRAPH, então. E Nosotros somos fuertes, ¿no? Brasil de animación por computadora. Has mencionado Carlos Saldanha, que hizo cortos, y Cassiopeia, que fue una de las primeras películas del mundo de cine de animación digital, ¿no? Entonces Brasil tiene ahí uma força. No Brasil, de animação digital, também tem o Eduardo Nogueira, que é um curta-metragista que fez vários filmes de computação gráfica bem interessantes. Tem também o Estúdio Hype, Gabriel Garcia, como eu falei, que é o que fez o Tainá, e o Gabriel Garcia do Estúdio Hype, ele é diretor do curta Ed, feito em computação gráfica também com bastante qualidade técnica. Tem também o Até o Sol Raiar, que é um curta de animação daqui de Pernambuco, feito com computação gráfica também. Só que ele transporta para a computação gráfica da animação a cultura dos bonecos de barro de Caruaru, que é uma cidade do interior de Pernambuco. Bem interessante. Ele é um filme que já tem mais de 10 anos, mas a qualidade dele permanece. As texturas do barro, por exemplo, são uma preocupação bem interessante do filme. Perfeito. Alguns outros grandes filmes de animação brasileiros podem ser encontrados online, com certeza, que eu já verifiquei, como o próprio Guida, de Rosana Urbis. Recomendo que todos procurem. Tem um link oficial do filme no Vimeo. Tem Torre também, de Nadia Mangolini, que é Torre é um documentário em animação sobre os prisioneiros políticos brasileiros do período militar brasileiro. Muito interessante o filme também. E muitos outros. Fazenda Rosa, de Kia Belotto, é outro curta brasileiro que está disponível online. Kia é a diretora da série que eu mencionei, que foi lançada essa semana. A série Foi Assim, Foi Assado. Kia com CH. Perdón. Estoy poniendo aquí los nombres porque, claro, son muchos nombres de películas, de directores, y los interesados pueden encontrar aquí, bueno, buscar, ¿no? En las plataformas, en YouTube. Creo que va a ser muy útil. Hay este enlace de este corto Guida, que es precioso, que Julio ha mencionado, que está aquí un poco más arriba, y también Guaxuma. Los cortos están ahí enteros, sim, en su integridad. Guaxuma está disponível na íntegra também. Son obras belísimas. Julio, una pregunta de nuestra dirección, del centro. ¿Qué le parece lo... Perdón. Recomendo também os curtas de Wesley Rodrigues, Viagem na Chuva, O Violeiro Fantasma e Faroeste. Esse cara é um dos maiores gênios da animação do Brasil atualmente também, e muito influenciado por Hayao Miyazaki, pelo japonês, só que com um estilo muito próprio também. Perfecto. Julio, una pregunta de nuestra dirección. ¿Qué le parece, qué es lo más difícil cuando haces una curaduría de un festival? ¿Cuál es el mayor reto cuando haces la curaduría, la selección de las películas? Acho que o mais difícil é equilibrar a representatividade com a qualidade e com as preferências autorais, pessoais, não é? Porque uma curadoria, quando você escolhe um conjunto de filmes, esses filmes estão representando um momento. Então, o ideal é que eles digam alguma coisa sobre esse momento. Assim como uma premiação. Uma premiação não é meramente uma competição de quem é o melhor. Uma premiação, ela ilumina qual é o filme que traz alguma reflexão sobre o momento em que vivemos, não só o momento em que vivemos no cinema, mas também o momento em que vivemos enquanto sociedade seja nacional ou mundial.
Então, eu acho que o grande desafio da curadoria é conseguir identificar esses sintomas da contemporaneidade, do momento atual, e escolher, fazer um recorte de filmes que contemplem o que está acontecendo agora. O que é que esse recorte de filmes, esse grupo de filmes, ele vai tentar trazer uma mensagem sobre o que está acontecendo. Não é só escolher os melhores, entendeu? É fazer realmente um equilíbrio entre os melhores e os mais representativos. Perfecto. Y Julio, otra pregunta de Edgar Ramírez. Usted ve oportunidades de sinergias, de cooperación, ¿no? Con estudios de animación de Brasil y de otros países. Y ahí añado, por supuesto, hay muchas coproducciones, ¿no? Has mencionado Guaxuma, que es una coproducción Brasil y Francia. Yo creo que Uma História de Amor y Furia también fue una coproducción con Francia, si no estoy equivocado. Entonces, ¿podrías hablar un poco de estas cooperaciones entre países, entre estudios? No Festival de Annecy de 2020, que aconteceu agora em junho, online, o único longa-metragem, largometragem, né, brasileiro participante, na verdade era um filme chileno, era uma coprodução do Brasil com Chile, que era o Nahuel e o Livro Mágico. Nahuel e o Livro Mágico, em português. O diretor é chileno e o caminho de coprodução é essencial, não só para animação, mas para todas as outras formas de cinema, né, com produções internacionais. Mas existem, de fato, alguns programas específicos para animação. O Festival de Annecy, o Festival Animamundi, por exemplo, eles têm pitchings, rodadas de negócios, tem fóruns, ambientes em que animadores, produtores de determinados países apresentam seu projeto para apoiadores, produtores, animadores de outros países, justamente com esse intuito de estimular as coproduções. Existem editais também, por exemplo, laboratórios como o BR Lab, que é um laboratório de São Paulo, que existe, ele trabalha com desenvolvimento de projetos de longas metragens. Em 2018, ele chegou a ter uma edição especial para cinema de animação, por ocasião dos 100 anos da animação brasileira, mas ele favorece esse contato com produtores também, e não só no cinema de animação, mas no cinema em geral, aberto para animadores também. Existem ambientes de mercado, feiras e programas como, por exemplo, na França, na cidade de Toulouse, existe um festival chamado Cine Latino, que é voltado para filmes latino-americanos, e lá existe 2 programas, um chamado Cine em Development e Cine em Construção, que são justamente para estimular o surgimento de parcerias e coproduções entre diferentes países em torno de projetos de cinema. Perfecto. Julio, ya no tenemos más preguntas. Si me permite, yo voy a hacer una última pregunta. Y en su experiencia como cineasta, has hecho un corto de animación muy premiado, Deixe Diana en Paz, Dejen Diana en Paz. Nosotros nos encantamos con la realidad de la animación, por supuesto. Son mundos enteros, nuevos y fantásticos. Pero también sabemos que es muy, muy difícil la profesión de animador. Has dicho que era una película a veces muy cara, que hay mucha gente trabajando, que se pasa muchos años hasta que puede hacer su película, ¿no? Y conoces esta realidad. No sé cuánto tiempo se pasó para que podría hacer su corto. ¿Usted podría hablar un poco de la dificultad de hacer cine de animación en Brasil? Y, bueno, lo que se puede hacer para solucionar um pouco, para ajudar um pouco esta realidade? Eu acho que a melhor forma de melhorar, de estimular mais a produção, é justamente a criação de mais formas de patrocínio, editais, não só governamentais, como de empresas também.
A Petrobras, por exemplo, acabou de lançar na semana passada um novo edital para curtas de animação voltados para crianças de até 6 anos de idade. O BNDES chegou a lançar, se eu não me engano, 2 edições de um edital de patrocínio específico para a animação. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento aqui do Brasil. Mas essas políticas de patrocínio, elas precisam ser permanentes. Elas precisam, até para que se crie um mercado, para que se crie um setor, para que se fortaleça esse setor. Elas não podem acontecer nos 100 anos de animação brasileira e nos 101 anos não ter mais. É importante que elas sejam permanentes, sólidas, que as verbas delas estejam asseguradas por lei mesmo, para que não mude o governo e destrua tudo que está aí, entendeu? Acho que é muito importante investir na formação também, em cursos. Festivais como o Animamundo e o Animage, eles são muito importantes não só para a exibição de filmes, mas também para a formação, né? Porque promovem o contato de grandes realizadores com iniciantes que querem aprender. Então, são várias formas de estimular. E o patrocínio, assim como em todas as áreas artísticas, é essencial, é fundamental. E é muito pouco atualmente, precisa ser maior. No Brasil, a verba para a cultura, por exemplo, acho que nunca chegou a 2%, raramente passa de 1% do orçamento do país. E eu não acho que investir em cultura, investir em cinema, investir em animação seja uma coisa menos importante do que investir em educação, em saúde, em segurança, porque cultura também é tudo isso, cultura também é educação, cultura também é segurança. Um ambiente culturalmente rico é um ambiente mais seguro, um ambiente mais lúdico, entendeu? Se as pessoas têm acesso à cultura, às artes, as pessoas vão ter essa opção em detrimento de outras opções, como, por exemplo, a marginalidade e a criminalidade, entendeu? Se houver mais estímulo para que você se torne um artista, você pode deixar de seguir um caminho de vida que pode ser muito mais perigoso, entendeu? A arte movimenta a economia, gera impostos, gera emprego. O investimento em cultura tem retorno. O investimento em cultura gera riqueza não só para os realizadores dos filmes, mas também para o país, em forma de imposto, em forma de emprego, e gera educação, porque para você aprender a história de um país, não basta ler os livros de história, você tem que conhecer as obras de arte daquele país. A cultura do país é fundamental para a construção da identidade, para o fortalecimento desse país, para o fortalecimento, inclusive, da soberania de um país. Não é à toa que os Estados Unidos investem tanto em cinema, não é à toa que o cinema de animação é tão forte em países do leste europeu, na Rússia, por exemplo, ou no Japão, onde também é uma grande indústria. Japão e Estados Unidos seriam as maiores potências do cinema de animação, entendeu? Então, o investimento precisa aumentar, não com uma mentalidade de que você ajuda os artistas. O investimento precisa crescer com a ideia de que isso tem um retorno econômico e social, entendeu? Perfeito. E sem falar no papel da arte como transformação social, né? Transformação da sociedade. As melhorias de uma sociedade não vão acontecer só através de leis, através de políticos ou através de revoluções, manifestações. Elas também acontecem através da arte, através a paz, por exemplo, a cultura de paz, ela tem uma ajuda muito importante da arte, né? da cultura, dos filmes, do cinema. Perfecto. Y Julio, por supuesto, y es esta filosofía que tenemos en nuestro Centro Cultural Brasil-México. Pensamos que no es solo un fin, digamos, de ampliar la oferta cultural de Ciudad de México en México, pero también de promocionar buenas relaciones, un ambiente de seguridad, de estabilidad, de economía también, porque has dicho muy bien, el arte, la cultura, esto genera muchísima economía.
Y hay mucha gente aquí en México que vive del arte y ahora tienen dificultades, por supuesto, por el COVID. En Brasil se da lo mismo. Entonces, pero son estas pláticas como esta que nos hacen rememorar y celebrar este patrimonio cultural tan rico que es, por ejemplo, el cine de animación. Por eso, quiero agradecerle muchísimo por su amable atención, por tanta cultura, por tanto conocimiento. Y Gracias yo, también. muchísimas gracias. Y yo escribí aquí los nombres de cortos, de cineastas. Yo me encantaría que ustedes, que nos ven, muchísimas gracias por su atención, también por el público, que busquen estos nombres en el Google o YouTube para ver si, bueno, si vamos a conocer un poquito más ese patrimonio riquísimo de los artistas, hombres y mujeres brasileños. Sí. Diogo, esta conversa vai ficar disponível? Por Você pode supuesto que explicar sí. melhor isso, por favor? Ahora todos somos actores y actrices de cine porque estamos aquí en la grabación de la plática y vamos a disponibilizarla después en el YouTube del Centro Cultural. Entonces, no me resta más que agradecerle muchísimo, Julio, agradecerle a todos ustedes que nos ven por la amable atención y doy la palabra a Ana Gilca, la directora del centro, para cerrar nuestra plática. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Julio por tu tiempo, por tu generosidad, ¿no? Ese es un tema que no habíamos trabajado aquí todavía, nos gusta mucho ir ampliando la gama de asuntos, ¿no? Y de un asunto tan importante como es ese y como nos dijiste, donde Brasil tiene una participación tan importante en el mundo de la animación. Y Ana, perdón, y vamos a programar un ciclo de cine de animación brasileño, la primera oportunidad. Tan pronto podamos, Bueno. claro que sí. Sim. Es muy interesante escuchar toda esa historia. Yo, por ejemplo, me acuerdo de muchísimos de esas películas que vi cuando era niña, ¿no? O cuando era adolescente y eran muy bonitas, eran muy interesantes, eran muy diferentes de la película convencional, ¿no? Entonces yo creo que el cine de animación tiene ese apelo porque inclusive las animaciones que teóricamente son para niños, pues llama mucho la atención de los adultos también, ¿no? Sí. Entonces es un otro lenguaje, un lenguaje muy interesante y como dijiste es muy importante y es un canal muy bueno para conocer la cultura de un país, ¿no? Porque pues entiendes de los guiones, entiendes de los lugares, de los argumentos y todo eso hace parte de conocer la cultura. Y sí, como decía Diogo, es nuestro objetivo más grande aquí, ampliar el conocimiento del público mexicano acerca de la cultura brasileña. Entonces, muchísimas gracias, Julio. La conversa va a estar en nuestro canal de YouTube. Quien quiera volver a ver o quien quiera indicar a algún amigo o a alguien que no pudo estar con nosotros ahorita, la conversa va a estar allá. Y es nada más entrar al canal Centro Cultural Brasil México en YouTube y ahí está, ¿no? E muitíssimas graças. Sim, reforçar no final que as inscrições para o festival Animage estão abertas. Quem tiver curta-metragem, é um festival internacional, então está aberta para todos os países da América Latina, inclusive para o México. Aqui tem alguns catálogos da programação do Animage dos últimos anos. Esse aqui, por exemplo, o cartaz foi feito por Rosana Urbis, a diretora de Guida. A gente sempre convida animadores e desenhistas. Esse cartaz foi feito pelo Wesley Rodrigues, que eu mencionei aqui. E esse aqui por Iana Maia. Então, as inscrições do Animage estão abertas. Mira, los que se animen, tengan cortos ahí en sus bolsillos, por favor, inscríbanse, ¿no? Es una muy buena oportunidad, ¿no? De ir conociendo estos espacios también, pues igual y entre nosotros hay algunos creadores y puedes darse la oportunidad. Muchas gracias, Julio. Gracias también. Muchas gracias a todos, buenas noches. Nos invitamos a que sigan nuestra programación, ¿no? Para seguir conociendo acerca de Brasil y su cultura. Y ojalá, Julio, puedas estar con nosotros en otra oportunidad, sea virtual, sea personalmente. Pero pues las puertas de acá están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego.